بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a tradução deste livreto intitulado بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. Que intelecto e que religião podem considerar os atentados, os ataques terroristas e a destruição como sendo uma forma de combate, como sendo uma forma de jihad? Livreto escrito pelo grande Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidahullah ta'ala. E na continuação daquilo que o autor iniciou anteriormente, disse: e dentre os estratagemas utilizados pelo diabo contra os Khawarij extremistas, e dentre os estratagemas utilizados pelo diabo contra os Khawarij extremistas e terroristas, e Al-Khawarij, de maneira breve, e inshallah nas próximas aulas iremos dar uma definição de Al-Khawarij um pouco mais detalhada, mas de maneira breve e resumida, Al-Khawarij é uma seita desviada. E isto foi mencionado na introdução deste livro. Al-Khawarij são uma seita desviada do Islão original, do Islão revelado por Allah subhanahu wa ta'ala e ensinado pelo seu profeta e mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então é uma seita desviada, é uma seita extremista. E todos aqueles que cometem atentados fazem parte desta seita. Todos esses grupos que são conhecidos de todos fazem parte da Al-Khawarij. Podemos mencionar dentre os contemporâneos, como por exemplo Al-Qaeda. Al-Qaeda é um grupo dos Khawarij. É um grupo dos Khawarij. Têm a crença e a metodologia dos Khawarij. Podemos também mencionar Daesh, que é mais recente. Tudo isso e todos esses grupos, mesmo se os nomes são diferentes, mas a crença deles e a metodologia deles é a mesma, é idêntica. Al-Qaeda, Daesh, An-Nusra, todos eles têm a mesma crença. E podemos mencionar também Al-Ikhwan al-Muslimin, se podemos traduzir, os irmãos muçulmanos. Não sei se é a boa tradução, ou a Irmandade Muçulmana, mas são conhecidos geralmente por Al-Ikhwan al-Muslimin. Podemos mencionar também a Sororia. Então há vários nomes de grupos que todos eles são considerados como Khawarij. E podemos também os definir por Takfiriyun. At-Takfiriyun. Então,
Volto àquilo que disse o autor, Hafidahullah, que disse: e dentre os estratagemas utilizados pelo diabo contra os Khawarij extremistas, é que ele, isto é, o diabo, lhes embeleza o seguimento dos desejos. Lhes embeleza o seguimento dos seus desejos, isto é, dos desejos dos Khawarij. Lhes embeleza a obediência aos seus chefes, isto é, os chefes dos Khawarij, se podemos dizer os cabecilhas dessa seita. Os cabecilhas dessa seita. E como dissemos, essa seita tem vários nomes. E como dissemos, mencionamos Al-Qaeda, mencionamos também a Nusra, mencionamos Daesh, etc. Podem ter nomes diferentes e ter cabecilhas diferentes, mas a crença é exatamente a mesma e a metodologia é a mesma também. Todos eles têm a crença de Al-Khawarij. Então, o Shaitan, o diabo, embeleza aos Khawarij os seus desejos, o seguimento dos desejos. E os desejos que são contrários ao Islão. Lhes embeleza o seguimento dos seus próprios desejos, lhes embeleza a obediência aos seus líderes, aos seus cabecilhas, aos seus chefes. E lhes embeleza a má compreensão da religião. Então vejam aqui, o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidahullah, nos mencionou 3 pontos, através dos quais o Shaitan, o diabo, o Satanás, desvia esta seita que são Al-Khawarij. Através de lhes embelezar, ou de lhes embeleza 3 coisas. Lhes embeleza os desejos, isto é, o desvio sobre o qual eles estão. Quer dizer que é um desejo, é um desvio da compreensão do Islão original. Então pensam que estão a fazer algo de bem, sendo que estão errados. A segunda coisa é que lhes embeleza a obediência aos seus cabecilhas, aos seus chefes, sendo que os seus chefes são desviados e os dirigem, se podemos dizer, com o desvio. Então, além de serem desviados, os cabecilhas, os chefes, desviam aqueles que os seguem, desviam os seus seguidores. E a terceira coisa mencionada pelo autor é que o Satanás embeleza aos Khawarij a má compreensão da religião. Então, compreendem a religião de uma maneira errada e pensam que estão a compreender a religião da maneira correta. Estas são as 3 coisas mencionadas pelo autor, Hafidahullah Ta'ala. Depois o autor disse, mas também, e este ponto é extremamente importante, mas também faz que eles se abstenham de retornar aos sábios, a fim que os sábios não lhes possam aclarar e que não os possam orientar à verdade e que desta forma permaneçam nos seus erros e nos seus desvios. Este é o 4º ponto mencionado pelo autor. Os 3 pontos anteriores são um desvio. Mas este ponto aqui, que é o 4º, que é o facto que o diabo, o Shaitan, afasta os Khawarij, os membros desta seita, os afasta de retornarem aos sábios, é sem dúvida a maior calamidade e o maior teste para os membros deste grupo que são Al-Khawarij, que é o facto que se afastam
dos sábios. E aqui o autor está a falar dos sábios da Sunnah. Os sábios que estão sobre o Islão correto, que estão sobre a compreensão correta do Islão, que é a compreensão de as-Salafu Salih, a compreensão dos predecessores piedosos, isto é, as 3 primeiras gerações do Islão, que é a geração do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e dos seus companheiros, a geração que veio depois desta primeira e a terceira geração. Podemos dizer, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam na primeira geração ensinou aos seus companheiros e os companheiros ensinaram à segunda geração e aqueles que aprenderam com os companheiros ensinaram à terceira geração. Então, esta é a única boa compreensão do Islão. Então, os sábios mencionados aqui pelo Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, pelo autor, são os sábios da Sunnah, os sábios que conhecem o Islão através dos seus fundamentos e das suas ramificações também. Então, este ponto é extremamente importante. E este ponto é a solução a todos os problemas, a todas as seitas, a todos os desvios que existem na comunidade islâmica. É de retornar aos sábios, a fim que os sábios esclareçam a verdade, a fim que os sábios iluminem as pessoas através dos textos sagrados. Através dos textos sagrados, que são o Alcorão e a Sunnah. A palavra de Allah, subhanahu wa ta'ala, e da Sunnah do seu mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estas são as duas fontes do Islão, através das quais os sábios da Sunnah iluminam o resto da comunidade. Então, o diabo, o Satanás, o Shaitan, afasta os Khawarij, os membros desta seita, os afasta dos sábios da Sunnah, a fim que os sábios da Sunnah não os possam ajudar, não os possam aconselhar, não os possam aclarar e orientar à verdade, e que lhes possam dizer que o caminho sobre o qual eles estão é errado e é desviado. E desta forma, os Khawarij, permanecem nos seus erros e nos seus desvios. Este quarto ponto é extremamente importante. É extremamente importante que cada muçulmano compreenda este ponto. Compreenda este ponto e que procure saber quem são os sábios de confiança, quem são os sábios da Sunnah, a fim de ter boas referências. Pois este é o núcleo de todos os problemas, mas também o núcleo de todas as soluções. Que é que cada muçulmano, e tudo isto que estou a dizer aqui não foi o Sheikh que disse, mas penso que seja uma coisa muito importante a sublinhar. O facto que cada muçulmano tenha uma boa referência e que tenha boas referências o ajudará a caminhar sobre a verdade e a encontrar a verdade e permanecer sobre esta verdade até morrer. Mas, caso contrário, se o muçulmano tem más referências, então esse muçulmano vai caminhar num caminho errado. Vai caminhar num caminho errado. Então este é o núcleo de todos os erros. Quer dizer que todos os que têm
todos os membros da comunidade islâmica que têm más referências, que seguem más referências, obviamente se vão desviar. Essas referências que têm são sábios desviados. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, no hadith autêntico, disse: "Akhwafu ma akhafu alaykum al-a'immat al-mudillin." A coisa que temo mais para vós, isto é, para vós muçulmanos, são os líderes, são os sábios desviadores. Isto é, que são desviados e que desviam os outros. Quer dizer que as pessoas os tomam como referências, pensando que são sábios, mas na realidade não são sábios que possamos seguir, mas são sábios desviados. Têm conhecimento, mas o conhecimento que têm não é benéfico. Têm uma má compreensão da religião. Podem até ser pessoas que conhecem o Alcorão, que memorizaram o Alcorão e que memorizaram algo na jurisprudência ou em qualquer outra matéria islâmica, mas têm uma má compreensão da religião, dos textos sagrados. Têm uma crença incorreta. Então essas pessoas estão desviados e diretamente ou indiretamente desviam todos aqueles que os têm como referência e que os seguem. Paralelamente, aquele que tem como referência os sábios da Sunnah, obviamente, os sábios da Sunnah estão sobre a verdade, se baseiam sobre provas, sobre evidências, sobre o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, sobre a Sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, com o entendimento e a compreensão de Salaf Salih. Então, aquele que tem os sábios da Sunnah como referência, bi'idhnillah, pela permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, estará sobre a verdade e será uma causa para que siga a verdade e permaneça sobre ela. Então fecho esta parêntese e achei que é um ponto super importante a realçar. Então continuamos a traduzir aquilo que disse o autor. Então o Sheikh Al-Abbad, depois de ter mencionado estas palavras tão benéficas, estes 4 pontos através dos quais o Shaitan, o diabo, desvia, ou os 4 estratagemas através dos quais o diabo desvia esta seita e os membros desta seita, que são Al-Khawarij, o autor mencionou as devidas evidências, as provas. E a primeira prova mencionada pelo autor é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo número 20 de Surah Sad: e não sigas os desejos, senão eles te desviarão do caminho de Allah. E não sigas os desejos, senão eles te desviarão do caminho de Allah. Então, cada um de nós tem de pôr os seus desejos de lado e seguir as provas, seguir as evidências, se submeter completamente às fontes do Islão, se submeter à palavra de Allah, que é o Alcorão, subhanahu wa ta'ala, e se submeter também à Sunnah do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, que é, como dissemos várias vezes, uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda evidência mencionada pelo autor é também um versículo no qual Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo número 50 de Surat Al-Qasas: e quem é mais desviado que aquele que segue os seus desejos, sem qualquer orientação de Allah? Repito, e quem é mais desviado que aquele que segue os seus desejos, sem qualquer orientação de Allah?
A terceira evidência mencionada pelo autor é também um versículo, é a palavra de Allah, subhanahu wa ta'ala. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo número 8 de Surat Fatir, aquele a quem lhe foi embelezada a sua má ação, ao ponto de a ver bela, será que ele é semelhante àquele que Allah guiou? E, por certo, Allah desvia quem Ele quer e guia quem quer. E guia quem Ele quer. Repito, aquele a quem lhe foi embelezada a sua má ação, ao ponto de a ver bela, será que ele é semelhante àquele que Allah guiou? E, por certo, Allah desvia quem Ele quer e guia quem Ele quer. O autor mencionou mais uma evidência, mais um versículo. يقول الله تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo número 14 de Surat Muhammad: então será que aquele que se baseia sobre uma evidência clara vinda do seu Senhor é comparável àqueles a quem lhes foram embelezadas as suas más ações e que seguiram os seus desejos? Aqui Allah subhanahu wa ta'ala nos atira a nossa atenção a fim que meditemos nestas palavras. Allah subhanahu wa ta'ala diz: então será que aquele que se baseia sobre uma evidência clara vindo do seu Senhor, é comparável àquele a quem lhe foram embelezadas as suas más ações e que seguiram os seus desejos? E para terminar, o autor mencionou mais, ou melhor dizendo, para terminar, as evidências do Alcorão, pois o autor depois vai mencionar um hadith. O autor mencionou o versículo número 7 de Surat Al-Imran. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido deste versículo: foi Ele, isto é, Allah, que fez descer sobre ti o livro, o Alcorão. Nele se encontram versículos precisos, sem ambiguidade. São eles a base do livro. E nele se encontram outros versículos que podem ter várias interpretações. Desta forma, aqueles que têm nos seus corações uma inclinação para o desvio seguem os versículos equívocos, procurando a tribulação, tentando lhes encontrar uma interpretação. Repito mais uma vez este versículo, pois este versículo é uma base, é um fundamento essencial para compreender o desvio dos desviados. Foi Ele, isto é, foi Allah, quem fez descer sobre ti, quer dizer sobre ti, ó Muhammad, o livro, isto é, o Alcorão. Foi Allah que fez descer sobre ti isto aqui. Allah subhanahu wa ta'ala informa o seu mensageiro, lhe dizendo que foi ele que fez descer sobre ele
Foi Allah subhanahu wa ta'ala que fez descer sobre o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam o livro, o Alcorão. Depois disso, nele, isto é, no Alcorão, se encontram versículos precisos. Versículos precisos. Sem ambiguidade. Sem equívocos. São versículos que são claros. Esses versículos precisos, sem ambiguidade, são a base do livro. Quer dizer que a base do Alcorão são os versículos precisos. Depois Allah subhanahu wa ta'ala disse: e nele, isto é, no Alcorão, se encontram outros versículos que podem ter várias interpretações. Quer dizer que não são versículos precisos. São versículos que podem ter várias interpretações. Então faço aqui uma breve pausa. Que é que Allah subhanahu wa ta'ala informa ao seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, que no seu livro, no Alcorão, há dois tipos de versículos. Versículos precisos e versículos que têm várias interpretações. E nos diz que os versículos precisos são a base do livro. Quer dizer que são a base do livro. Então, obviamente, nos devemos referir aos versículos que são precisos. Porquê? Porque são a base do livro. Continuo a tradução do sentido do versículo. Allah subhanahu wa ta'ala, depois de nos ter dado esta informação, disse: desta forma, aqueles que têm nos seus corações uma inclinação para o desvio, seguem os versículos equívocos, procurando assim a tribulação, tentando lhes dar, isto é, tentando dar aos versículos que têm várias interpretações, tentando lhes dar a interpretação que lhes agrada, a interpretação que dá razão aos seus desvios, aos seus desejos, que dá razão à falsa crença que têm, à falsa metodologia que têm. Então, aquele que compreende este versículo, compreende automaticamente e diretamente o desvio de todos os desviados. Compreende as seitas, como se desviaram, perdão. E desta forma, a pessoa logo compreende estes versículos, compreende a importância da boa compreensão do Alcorão. Compreende a grande importância que é de conhecer quais são os versículos precisos e quais são os versículos que têm várias interpretações. E vos dou uma dica muito importante, que é que a forma mais rápida para compreender isso foi aquilo que disse anteriormente, que é ter boas referências. E a primeira coisa que a pessoa tem de ter e que cada um de nós tem de ter é de ter boas referências na crença. E a crença é o fundamento da religião. A religião tem fundamentos e ramificações. A coisa mais importante da religião são os fundamentos. Então aquele que tem bons fundamentos, Bidhnillah, está salvo. Está protegido. Bidhnillah, pela permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então cada um de nós tem de procurar as boas referências em termos de fundamentos. Em termos de crença. Quais são os livros de crença do povo da Sunna e do grupo? Quais são os livros de referência em termos de crença? E tudo isso, todos esses livros, são mencionados pelo povo do Hadith
pelo povo do Hadith. No entanto, tentamos ajudar, quando possível, a transmitir e a publicar os livros de referência e até os ensinar nos canais do povo do Hadith. Depois o autor mencionou mais uma evidência. Mencionou mais uma evidência. Desta vez é um hadith. E este hadith que vai ser mencionado está ligado diretamente ao versículo que foi mencionado anteriormente. O hadith que vai ser mencionado agora, esta narração profética, é a explicação do que foi dito anteriormente no hadith. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse neste hadith, que foi narrado por Aisha radiyallahu anha: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Esta é a solução. A solução está neste hadith. Então traduzimos este hadith. E a Aisha radiyallahu anha narrou que o profeta sallallahu alaihi wasallam recitou este versículo, que quer dizer o versículo que traduzimos anteriormente. Recitou este versículo e depois de o ter recitado, disse: se vocês verem aqueles que seguem os versículos equívocos que têm ou que podem ter várias interpretações, fiquem sabendo que são eles que Allah mencionou neste versículo, então tenham cuidado com eles. Este hadith é muttafaqun alayh, relatado por Al-Bukhari e Muslim. Não há qualquer dúvida no facto que é um hadith autêntico. É um hadith considerado como unanimemente autêntico. Então, neste hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam yuhadhir, quer dizer que adverte, faz uma advertência. Adverte quem? A comunidade. Nos está a advertir nós todos. Nos diz de termos cuidado. Repito, se vocês verem aqueles que seguem os versículos equívocos, que podem ter várias interpretações e que abandonam os versículos que são precisos, fiquem sabendo que são eles que Allah mencionou neste versículo, então tenham cuidado com eles. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos diz: tenham cuidado com essas pessoas, tenham cuidado com esses indivíduos. E o autor mencionou mais um hadith, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Man yuridillah bihi khayran yufaqihu fid-din. Aquele para quem Allah deseja o bem, lhe concede a boa compreensão da religião. Repito, aquele para quem Allah deseja o bem, a pessoa a quem Allah deseja o bem, o servo a quem Allah deseja o bem, lhe concede a boa compreensão da religião. Reparem bem, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam neste hadith nos diz que aquele a quem Allah deseja o bem, quer o bem, lhe concede o quê? Lhe concede dinheiro? Lhe concede poder? Lhe concede riquezas? Não. Lhe concede a boa compreensão da religião, o bom entendimento da religião. Este hadith é também muttafaqun alayh. É um hadith considerado unanimamente autêntico. Depois e terminamos aqui
porque já fizemos bem longo, Allahu Musta'an. O autor deste livreto, depois de ter mencionado todas estas evidências, disse o seguinte, em comentário a este último hadith. Aqui é um comentário do último hadith que mencionamos, que é: aquele a quem Allah deseja o bem, lhe concede a boa compreensão da religião. O Sheikh disse: este hadith demonstra, no seu sentido aparente, que o sinal que Allah Jalla wa Ala deseja o bem para o seu servo é que lhe concede a boa compreensão da religião. Portanto, compreendemos que aquele a quem Allah Subhanahu wa Ta'ala não deseja o bem, não lhe concederá a boa compreensão da religião, mas pelo contrário, será testado pela falsa e a má compreensão da religião. Ficamos por aqui e continuaremos na próxima aula, bi'idhnillahi ta'ala. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.